Falando sobre auxílio emergencial, nós vamos entrevistar agora aqui na Rádio Bandeirantes o secretário executivo do Ministério da Cidadania, Antônio Barreto, que vai falar conosco sobre a prorrogação. A primeira parcela, do auxílio emergencial prorrogado vai ser paga hoje pelo governo. Auxílio de até 4 parcelas será de R$300 ou R$600 no caso das mães que sejam chefes de família. Queria saber do senhor, seu Antônio Barreto, como é que está a expectativa aí do governo para esse dia desse pagamento? Tá tudo certo aí? Quantos serão beneficiados com essa primeira parcela da prorrogação do auxílio emergencial? Muito bom dia. Acho que agora estamos de volta com o senhor Antônio Barreto, secretário executivo do Ministério da Cidadania. O senhor está ouvindo aqui a Rádio Bandeirantes? Agora sim, gente. Teve um probleminha de conexão. Muito bom dia a todos. Perfeito. É um prazer estar aqui com vocês. Eu perguntei sobre o número de beneficiados aí com essa prorrogação do auxílio emergencial. Quantos brasileiros vão receber hoje a nova quantia? A gente estima que aproximadamente 43,3 milhões de brasileiros, a contar da data de hoje, passam a receber a prorrogação do auxílio emergencial. A gente tem um montante que é próximo de 16 milhões e meio que já receberam no calendário iniciado com o Bolsa Família no último dia 17, e agora a diferença desse montante vai passar a receber a contar dessa data. Hoje começa o final, os nascidos em janeiro, conforme o calendário publicado na portaria do Ministério da Cidadania. Secretário, para ficar claro para o nosso ouvinte, nem todo mundo que recebeu a parcela de 600 vai receber a parcela de 300. O que mudou nas regras de pagamento? É importante essa pergunta, esclarecer para todos os nossos ouvintes, os cidadãos ficam preocupados em, olha, como é que eu vou receber esse recurso, se precisam fazer alguma coisa, quem vai receber. Acho que a primeira informação a dizer é o seguinte, não precisa fazer nada, Quem já está recebendo o auxílio emergencial anterior, que vem aí do montante de parcelas de R$600, ele automaticamente é classificado para receber o novo auxílio. Mas o que mudou, Por que não é todo mundo? Quando eu falei de 43,3 milhões de pessoas, são as pessoas que iniciam agora. Mas existem outros lotes que vão se somando a esse, até a nossa estimativa, que é conseguir pagar um montante superior a 61 milhões de brasileiros. E existe uma diferença entre o auxílio anterior para esse. O que evoluiu, Quem são as pessoas que não vão receber? Bom, a gente atualizou a tabela do imposto de renda. Então, na verdade, a gente capturou agora a última renda declarada dos brasileiros no ano agora de 2020. Isso faz com que pessoas que receberam no ano de 2019 valores acima de R$ 28.550, eles já estão declarando imposto e eles passam a não receber. Uma outra novidade é o patrimônio. Não havia o critério de patrimônio no auxílio anterior. Agora a gente cruza os dados de patrimônio e uma pessoa que tem no seu imposto de renda declarado um patrimônio de 300 mil ou mais, são pessoas que não fazem jus ao auxílio emergencial. Então, as inovações que foram inseridas na medida provisória número 1000, que foi um aprendizado coletivo entre o Poder Executivo e os órgãos de controle. Então, o Tribunal de Contas da União nos apontou isso, a Controladoria Geral da União, a própria CNJ nos ajudou, a Receita Federal, e a própria mídia, que é a medida que ia falando. E eu vou dar um exemplo aqui do que a mídia falou. Olha, mas existem situações em que, às vezes, você tem um dependente e o pai, ele é abastado. O pai, ele tem lá um rendimento alto, maior lá do que os R$ 28.550, e esse filho, na regra, na legislação anterior, ele podia entrar e pedir o auxílio emergencial. E não era ilegal. Ele podia, sim, fazer a solicitação. O que agora a gente colocou é que a gente deixou claro isso na medida provisória. O recurso é para quem mais precisa. Então, os dependentes que estão no imposto de renda de pais que receberam um rendimento superior a R$ 28.550 também não estão classificados como as pessoas mais necessitadas. E, nesse caso, também não fazem mais jus ao auxílio emergencial. Secretário, residual, nessa continuação. Numericamente, quantas pessoas que receberam as parcelas de 600 saem agora do auxílio emergencial? Essa conta já está fechada? É uma estimativa, é óbvio que a gente vai fazendo todo mês, diante da nova regra, a gente tem que fazer o batimento mensal. Então, você faz uma estimativa, a gente rodou agora todo mundo, os 67,7 milhões, a gente fez uma primeira análise e a nossa estimativa é que, do montante dessas pessoas, 5,7 milhões de pessoas não fariam mais jus ao auxílio diante das novas regras.
Secretário, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Estamos entrevistando o secretário executivo do Ministério da Cidadania, Antônio Barreto. O que mais impressiona nessas mudanças de regras, sabe, secretário, como é que eu diria, é a constatação de que, apesar de todo o aparato e apesar do que nos custa aos cidadãos, né, manter Receita Federal, Caixa Econômica Federal, e tantos Dataprev e não sei o quê. Me disseram certa vez, surgiu a informação de que são 17 instrumentos de controle, né, de filtros estabelecidos pelo governo federal para definir quem tem direito e quem não tem direito. E apesar disso, assim, a cada entrevista, a cada dia é uma novidade. O cara que tinha patrimônio acima de R$300 mil recebia o auxílio emergencial. Quer dizer, onde é que estava esse povo da Receita Federal para impedir que isso tivesse acontecido, né? Aí, de repente, tem 70 e tantos mil servidores públicos, militares, receberam o auxílio emergencial. Onde é que estavam os mecanismos de controle? Se tem uma coisa que o governo tem, é o CPF, no mínimo, o CPF dos seus próprios funcionários, né? E a gente vê que o governo tem, a cada dia que passa, a gente percebe a incapacidade do governo de impedir a fraude, de impedir o João sem braço, né? O sujeito que tenta lá e recebe a grana, né? Sem ter direito a ela. O governo não tá devendo muito nessa área, não, secretário, do ponto de vista do controle de tanto dinheiro que tem sido pago a título de auxílio emergencial? Eu queria dividir com vocês, e aí com toda a humildade, porque a perfeição é algo que a gente não tem, mas é algo que a gente almeja, né? Nós, quanto Estado, quanto governo, temos a obrigação, sim, de prestar contas a cada centavo que é pago a um cidadão, né? Que é gasto em qualquer uma das nossas políticas públicas, por exemplo. O auxílio é um caso desses. O auxílio, ele foi iniciado e em uma semana, aproximadamente, nós tínhamos que fazer o pagamento. Os cruzamentos, eles foram feitos e eles foram evoluindo, para se ter ideia, no nível de 90 dias, nós evoluímos 16 versões de sistemas que faziam cruzamentos de dados. Eu agradeço a Caixa Econômica Federal, a Dataprev, a inserção agora, por exemplo, de empresas de alto rendimento como a SAS, ajudando lá na Dataprev para processar melhor, e unificando as bases de dados. Então, nós tivemos que fazer aquele fazendo e aprendendo na maior velocidade possível. E existiam as fragilidades legais. Então, existem dois pilares para falar sobre esse assunto. O primeiro é o controle, que o senhor bem colocou aí, e realmente a gente tem que intensificar as ferramentas de controle. Nós já recuperamos mais de R$100 milhões nesse modelo. Nós já prendemos muitas pessoas através da Polícia Federal em cima desse modelo. A TCU tem feito uma parceria conosco muito intensa, a CGU a mesma coisa. São, de fato, os órgãos de controle interno e externo que estão colaborando conosco com termos de cooperação assinados para que a gente consiga recuperar as pessoas que são os fraudadores. Esse é um pilar. O outro, por outro lado, é a fragilidade legal. Por exemplo, o imposto de renda não era considerado, na parte de patrimônio, ele não era objetivo considerado na legislação. A Lei 13.982, que aprova o auxílio, ela não olha o imposto de renda. Então, se a pessoa era uma pessoa, e aí eu vou dizer algumas situações, né, que ela não declarava no imposto de renda, então eu não tinha como fazer a avaliação da renda, ela só tinha o patrimônio, mas eu não tinha a renda. Se eu tinha o patrimônio e o patrimônio na lei não era para ser considerado, se nós, Estado, nós, governo, Poder Executivo, privássemos eles do recebimento, seria cercear direito. E aí eu incorreria do outro lado em ser atingido pela judicialização, porque eu sou obrigado a pagar. Então ficávamos numa situação de saia justa nesse outro aspecto. No aspecto de controle, concordo perfeitamente. Estamos aperfeiçoando a cada dia, por isso recuperando tanto e por isso fazendo os filtros e evoluindo o modelo do auxílio nessa medida provisória. Porque esse dinheiro não é para qualquer um, esse dinheiro é para quem mais precisa. E a nossa missão é exatamente encontrar quem são esses fraudadores de um lado e refinar as regras da legislação para parar de entregar, eventualmente, recurso a quem não precisa. Eu quero agradecer ao secretário executivo do Ministério da Cidadania, Antônio Barreto, que conversou conosco aqui sobre a prorrogação do auxílio emergencial e as regras para o recebimento que começa hoje para quem não está no Bolsa Família. Obrigado pela entrevista, até uma próxima, hein? Muito obrigado, bom trabalho, bom dia a todos. Obrigada. Rede Bandeirantes de Rádio.